Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se no primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, que diz assim: Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo Israel. Será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então, Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isso é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Acmonita, líder dos três, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aui. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses três guerreiros. Absai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa dos feitos como este que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzel, realizou muitos feitos heróicos, como matar dois grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benai arrancou a lança do mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como estes tornaram Benaia tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos três. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal.
Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elana, filho de Dodô de Belém, Samá, de Harod, Heles, de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Rusate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Heled, filho de Baaná, Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naalgás, Abialbon, de Arbade, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Jazen, de Gizom, Jonatas, filho de Sag, de Arar, Airão, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Maquerate, Aías, de Pelon, Erzo, do Carmelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Ragri, Zeleque, de Amon, Narai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zerua, Ira, de Jatir, Jarebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Eolai, Adina, filho de Ziza, líder rubenita que tinha conseguido 30 homens, Hanã, filho de Maaca, Josafá, de Mitiene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Rotão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Josevias, filhos de Enão, Itma, de Moabe, Eliel e Obed, Jaziel, de Zobá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa porção da sua palavra e por esses homens valentes que serviram com dedicação, com valentia, com ousadia o rei Davi. E nós também, com ousadia, com dedicação, com fidelidade, possamos servir ao nosso rei Jesus. Deus nos abençoe. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.